de tsunamis associados, né? Então, nós temos um mapa que mostra essa ocorrência. Ele é um mapa do Serviço Geológico Americano. Olha que interessante. Onde nós temos aqui aonde ocorreu, né? Temos aqui uma estrelinha, o principal impacto que teve, mas essas ondas de choque, elas não costumam ter essa dimensão. Então, ele foi bastante intenso. O que acontece aqui? E ali fica a Rússia, né, exatamente, professor? A Rússia está aqui. E aqui é o fundo do Oceano Pacífico. O fundo do Oceano Pacífico é uma placa tectônica e a Rússia, a Ásia, está situada numa outra placa que é a Euroasiana. Vamos conversar então com o professor analista de clima e meio ambiente aqui da CNN, professor Pedro Cortes. Então, esse é um dos maiores que nós já vimos, professor, no quesito magnitude? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Conforme adiantou Yasbek, nós temos essa gradação, né, de intensidade. Esse foi o 6º maior terremoto verificado ou anotado no mundo, né, desde que se faz esse tipo de anotação. Isso causou uma preocupação muito grande diante dessa ocorrência de tsunamis associados, né? Então, nós temos um mapa que mostra essa ocorrência. Ele é um mapa do Serviço Geológico Americano. Olha que interessante. Onde nós temos aqui aonde ocorreu, né? Temos aqui uma estrelinha, o principal impacto que teve, mas essas ondas de choque, elas não costumam ter essa dimensão. Então, ele foi bastante intenso. O que acontece aqui? E ali fica a Rússia, né, exatamente, professor? A Rússia está aqui. E aqui é o fundo do Oceano Pacífico. O fundo do Oceano Pacífico é uma placa tectônica e a Rússia, a Ásia, está situada numa outra placa que é a Euroasiana. A placa do Pacífico, ela entra por debaixo da placa Euroasiana, ela vai pressionando essa placa, causando esse enrugamento que faz com que surja essa cadeia aqui, essas ilhas, e esse impacto entre as placas, né, essas placas se movimentam à razão de alguns centímetros por ano. Mas veja, são placas imensas, então a força que isso tem é muito grande, fica uma tensão muito grande nas rochas e chega um determinado ponto em que as rochas não suportam mais e ocorre um fraturamento. Essas rochas, elas quebram e aí há a liberação dessa energia para a superfície quando ocorre o terremoto. Não é todo terremoto, mesmo ocorrendo no oceano, que gera tsunami. Para que o tsunami aconteça, tem que ter uma movimentação vertical também entre as placas, de tal forma que você gere ondas na superfície. Essas ondas é uma coisa muito interessante, as pessoas às vezes têm dificuldade em acreditar nisso, elas caminham na superfície a uma razão de centenas de quilômetros por hora, é algo assim de 500 a 700 quilômetros por hora, é equivalente à velocidade de um avião. Só que no oceano aberto elas são ondas muito baixas, são muito pequenininhas, então praticamente não causa um problema para a navegação. Às vezes as pessoas perguntam, olha, se tem um tsunami, como é que ficam os navios que estão nessa área? Em geral, eles não enfrentam esse tipo de problema porque as ondas são muito baixas. Mas à medida que elas vão chegando próximo aos continentes, né, seja América do Norte, Polinésia, essas ondas elas vão ganhando amplitude e aí sim você pode ter, dependendo do relevo do fundo do mar, elas podem ganhar um volume bastante significativo. Como elas caminham, apesar de elas caminharem a velocidade muito grande, elas demoram para chegar em determinados locais. É por isso que ainda temos um alerta na Colômbia, no Chile, porque essas ondas ainda não chegaram nesses países. E dependendo, mesmo o fato, olha, foi cancelado o alerta na Califórnia. Então, isso significa que a gente pode cancelar, ou poderia cancelar na Colômbia, no Chile. Não significa isso, porque depende do relevo do fundo do mar. Essas ondas elas podem chegar, embora já distantes da área onde ocorreu o tsunami, onde ocorreu o terremoto, elas podem assumir um volume significativo e elas chegam ainda com uma velocidade muito grande, podendo causar danos importantes. Professor, aqui, brincando com o nosso globo terrestre, vamos ver aqui a imagem pelo nosso Google Street View. A gente tem aqui a Rússia, todo esse mundão chamado Rússia, ali para baixo Mongólia, China, Cazaquistão e tudo mais. É aqui para a direita, né, professor? Exatamente aqui. Isso. Muito bem.
Ó, exatamente aqui onde ocorreu esse terremoto e aí acaba causando muitos efeitos. Ao ver essa imagem, inclusive, professor, dá super para compreender por qual motivo ficou o estado de atenção no Japão, né? Porque tudo aqui para o lado esquerdo, ó, a gente começa a chegar no território japonês. Volta um pouquinho a imagem, joga isso aqui, olha, dá para ver a diferença de altitude entre o assoalho, que a gente chama assoalho do Pacífico, a placa do Pacífico, e a placa eurasiana. Nós temos aqui uma cadeia de montanhas, são submersas, mas essa cadeia ela é provocada exatamente por esse colisão entre essas duas placas. Então, a placa do Pacífico ela entra por debaixo, vai provocando esse enrugamento da placa eurasiana. Quando esse enrugamento ele é muito significativo, a gente já começa a ter o aparecimento de ilhas, inclusive é o caso do Japão, tem vulcanismo associado e terremotos, ou seja, quando a tensão entre as placas é muito grande, acontece uma ruptura nessa borda e a liberação de energia para a superfície. Coisa linda a gente ver uma imagem assim, né, professor? Ajuda muito. Ainda mais com o senhor nos explicando, para que a gente possa compreender aqui os efeitos. Se quando eu fiz graduação em geologia, a gente tivesse isso, ficava mais fácil entender. E foi quando, professor? Quando que o senhor fez essa graduação em geologia? Eu me graduei em 86. 86. Você vê o tamanho da experiência do professor Pedro Cortes. Eu era novinho, eu era precoce. Ah, é? Antes do tempo ainda. Eu terminei a graduação com 10 anos de idade. Isso, com 10 anos. O senhor entrou ainda no primeiro ano de vida, né, professor? Tu nasceste em 85 e tal, aquela coisa toda. E aqui nós temos a América do Norte, vindo todo o contorno. E o que o professor estava explicando, ó, eu vou chegar até o nosso continente, tá bom? Tá aqui, ó. Peru, Chile, Equador e Colômbia, que o senhor estava explicando para a gente que mesmo que saia um estado de atenção de lá, existe um tempo diferente, professor, para essas ondas eventualmente chegarem até aqui? Sim, porque elas vão caminhando a cerca aí de 500, 700 quilômetros por hora, mas elas são, volto a dizer, elas são muito pequenas na superfície quando elas estão em oceano aberto. À medida que elas chegam próximo à costa, essa profundidade, né, do oceano diminui e essas ondas elas ganham volume e podem causar danos significativos. Depende não só do relevo, né, do oceano, mas também da infraestrutura que cada país tem. Às vezes você tem construções mais próximas à costa, outras mais distantes. Então esse impacto ainda não pode ser desconsiderado, razão pela qual os alertas no Chile e na Colômbia ainda permanecem.